Então vamos lá, nós estamos vivendo dentro dessa campanha a série Juntos Somos Melhores. E o texto base da nossa série é Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, que diz: 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Você pode fechar os seus olhos e pode orar por você e por mim. Ore para que Deus ore por você e por mim. Ore para que Deus abra sua mente, seu coração. E ore também para que Deus tenha misericórdia e me use como instrumento para abençoar a sua vida. Deus amado, em nome de Jesus, nós nos entregamos diante do Senhor. E nós pedimos que pela Tua graça e misericórdia o Senhor ministre as nossas vidas. Deus, não deixa que as minhas imperfeições, o meu cansaço e nada que há em mim, Deus, possa interferir naquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Eu te peço isso e nos entregamos diante do Senhor e damos toda a liberdade ao Teu Espírito Santo para falar. É assim que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Então, só para relembrar o texto base, 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Resumindo, é melhor estarmos juntos. Juntos nós somos melhores, juntos nós somos mais fortes. O tema da mensagem de hoje, da mensagem 3, é: juntos formamos um só corpo. Eu gostei muito desse desenho. Ele ilustra bem essa realidade, um monte de pessoas formando o corpo de Cristo, o corpo no qual Cristo é o cabeça, como Paulo diz. Então essa é a mensagem 3, juntos formamos um só corpo. Domingo passado, nós falamos sobre o propósito do evangelismo. Eu não sei se você percebeu, nessa campanha Juntos Somos Melhores, nós estamos trabalhando os 5 propósitos de Deus, mas no enfoque do juntos. Juntos nós realizamos os propósitos de Deus. E no domingo passado nós falamos sobre o propósito do evangelismo, de alcançar os perdidos, e vimos o tema: juntos nós alcançamos mais pessoas. E vimos muitas coisas práticas para serem aplicadas no dia a dia, principalmente no dia a dia do seu pequeno grupo. E espero que vocês já estejam colocando em prática essas coisas que nós aprendemos no domingo passado. E hoje nós vamos continuar com essa mensagem 3 e vamos ver mais um dos 5 propósitos de Deus para a nossa vida e para a vida da igreja. E daqui a pouco você vai descobrir qual é, se você não já sabe. Eu quero começar a mensagem de hoje fazendo algumas perguntas e também respondendo essas perguntas. Então a primeira pergunta que eu quero fazer hoje é a seguinte: qual o primeiro e mais importante propósito de Deus? Qual o primeiro e o mais importante, ou seja, o que primeiro existiu e o mais importante dos 5 propósitos de Deus para a nossa vida? Você já pode responder aí no seu esboço, você pode completar. A resposta é comunhão. Pode completar aí no seu esboço. E você deve estar cheio de interrogações agora. Poxa, mas comunhão é o mais importante, é o primeiro, de onde é que o pastor tirou essa ideia? A gente vai responder isso ao longo da mensagem de hoje. Além de respondermos isso ao longo da mensagem, hoje também é inevitável você falar sobre comunhão e falarmos que juntos formamos um só corpo e não falar de nada que eu não tenha falado aqui nesse tempo. Então, algumas coisas que nós vamos falar hoje, já falei há 6 meses atrás, em uma mensagem, especificamente uma mensagem há 6 meses atrás. Se você estava aqui, você vai lembrar e vai ser abençoado de novo. Não é aquela mensagem, algumas coisas aqui você vai lembrar que nós já falamos, mas com certeza tem o poder de edificar a sua vida mais uma vez. Então, o primeiro e o mais importante propósito de Deus é a comunhão. Aí inevitavelmente vem a segunda pergunta, e a segunda pergunta é: por que a comunhão é o primeiro e mais importante propósito de Deus? Essa é a pergunta lógica que vem a seguir depois da primeira.
Então nós já aprendemos que o primeiro e maior propósito é comunhão. E por que isso? Anote aí a resposta no seu esboço. Porque ela já existia antes de qualquer outra coisa existir e existirá para sempre. Complete, depois eu explico. Então a comunhão é o primeiro e maior propósito, porque ela já existia antes de qualquer outra coisa existir e existirá para sempre. Você vai começar a entender isso agora. Observe que nós estamos vendo duas coisas sobre a comunhão. Que ela foi o primeiro propósito e que ela é o maior ou mais importante propósito. Para a gente entender primeiro por que ela é o primeiro propósito dos 5 propósitos, a gente tem que imaginar o seguinte: o que é que você acha que Deus fazia antes da criação? Então, pensa isso. Antes de Deus criar, não estou falando antes de criar a humanidade, eu estou falando antes de toda a criação, porque tudo que existe, inclusive os anjos no céu e os seres celestiais, é criação de Deus. Então, quando eu pergunto o que acontecia antes da criação, me refiro a antes de qualquer coisa ser criada por Deus. O que é que Deus estava fazendo antes de toda a criação? Se nós crêssemos em Deus, como os muçulmanos creem, porque eles não creem num Deus trino, eles não creem na trindade do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, que os 3 são um só, e 3 ao mesmo tempo, porque a Bíblia diz que é assim. Então os muçulmanos não creem nisso. Então, se nós crêssemos em Deus como os muçulmanos creem, nós diríamos que antes da criação Deus estava se sentindo muito sozinho, muito solitário, talvez até, não sei, deprimido. Coitadinho, tão sozinho lá, naquele vazio, porque não havia sido criado nada. Só que nós cremos diferente dos muçulmanos, nós cremos no Deus Trino, nós cremos na Divina Trindade, nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, que os 3 são um, porque a Bíblia fala que eles são assim. Não vem me perguntar como é que é isso. Isso é algo que excede a nossa mente humana, sabe? Às vezes a gente querer entender algumas coisas sobre quem Deus é a gente querer forçar demais a nossa mente limitada. Então eu lembro que de uma ilustração que o sábio estava com o seu aprendiz, e aí o aprendiz começa a perguntar um monte de coisas sobre Deus e coisas assim que não dava para entender, e aí, inclusive sobre a Trindade. O sábio chega para ele, pega uma jarra de suco, pega um copo e diz assim para o aprendiz dele: você, a sua mente é esse copo, essa jarra é Deus. Vamos ver o que acontece. Aí ele começa a derramar o suco dentro do copo, e aí vai enchendo, ele pode parar. Não, aí ele continua derramando, e aquilo derrama tudo, porque não. O que você quis dizer com isso? Deus não cabe na sua mente. Então tem muitas coisas sobre quem Deus é que nós talvez venhamos a compreender quando estivermos na eternidade, com a mente renovada e na realidade que Deus está. Mas a Bíblia fala que Deus é trino, que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então o que é que ele estava fazendo antes da criação? Antes da criação, Deus já estava vivendo uma comunhão com Ele mesmo, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Os 3 estavam em comunhão entre si mesmo. A comunhão começa a existir lá em Deus. Antes de criar qualquer coisa, já existia comunhão. Quando eu falei que a comunhão é o primeiro propósito, você pode pensar: não, mas é adoração. Não, porque Deus não estava adorando a Ele mesmo, mas Ele estava tendo comunhão com Ele mesmo. Então, por isso, a comunhão foi o primeiro propósito a existir. Já existia no próprio Deus. Deus já vivia uma comunhão perfeita consigo mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: aí ele disse, Deus disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eu vou usar daqui a pouco esse texto de novo para ver uma outra verdade, mas o que eu quero destacar agora nesse texto é só o início. Agora vamos fazer. Então Deus está falando a respeito dele mesmo. Olha só, Deus não está falando para os anjos: ei, vamos fazer os seres humanos. Os anjos não fizeram nada. Então aqui já é a primeira prova
da existência de Deus como sendo trino, como sendo três. Ele se refere a ele mesmo no plural, ele diz: façamos, ou vamos fazer o homem, os seres humanos à nossa imagem e semelhança. Essa expressão vamos fazer, além de revelar que Deus é mais de um, aqui também revela uma ideia de consenso, de unidade e de cooperação. O Pai e o Filho, o Espírito Santo viviam uma perfeita comunhão e tudo que eles faziam juntos. Façamos o homem, vamos fazer um homem. Eles estavam unidos, estavam juntos, em comunhão perfeita. Sabe, aqui não teve uma assembleia administrativa entre os três da Trindade e um foi voto vencido e disse: agora pronto, vamos fazer. Não, comunhão perfeita, tão perfeita que eles são um. E tudo que eles faziam juntos. A Bíblia registra isso. Você vai ver em Gênesis, falando que Deus criou todas as coisas. Você vai ver algumas passagens em Salmos, dizendo que o Espírito de Deus criou todas as coisas. E você vai ver em João, dizendo que Jesus estava no princípio com Deus, e Ele era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Então você vê em Gênesis, lá no início da Bíblia, Deus criou. Você vê lá no meio da Bíblia, nos Salmos, o Espírito criou. E você vê lá no final da Bíblia, no Novo Testamento, Jesus criou. A Bíblia não está se contradizendo, a Bíblia está mostrando uma verdade. Os três estavam juntos na criação. Eles já viviam uma comunhão perfeita. A comunhão começa a existir no próprio Deus, e era uma comunhão perfeita. Olha só, João capítulo 10, versículo 38, olha só como Jesus revela que tipo de comunhão ele tem com o Pai. Ele diz: mas se eu faço e vocês não creem em mim, então creiam pelo menos nas coisas que eu faço. E isso para que vocês fiquem sabendo de uma vez por todas que o Pai vive em mim e que eu vivo no Pai. Jesus está dizendo que Ele está querendo provar e querendo que a gente saiba de uma vez por todas o tipo de relacionamento que Ele tem com o Pai. Não é uma comunhãozinha de chá com bolacha. Ele diz: o Pai vive em mim e eu vivo no Pai. É a comunhão perfeita da habitação. Deus habita no Filho, o Filho habita no Pai, o Filho habita no Espírito, o Espírito habita no Filho. Habitação mútua, comunhão perfeita, um habitando no outro. Uma outra prova de que a comunhão é o primeiro e também o mais importante, coloca aí, a comunhão é o motivo que levou Deus a criar a humanidade. Pode completar no seu esboço. A comunhão é o motivo que levou Deus a criar a humanidade. Por que você acha que Deus criou o homem? Porque Ele estava precisando do serviço do homem? Claro que não. A comunhão é a razão, é o motivo de Deus ter criado a humanidade. A comunhão é a razão pela qual Deus criou você. Deus criou a raça humana para expandir a sua comunhão. Aquele mesmo texto, de novo aí, Gênesis capítulo 1, versículo 26, o mesmo texto. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos. Aí ele completa: que serão como nós, que se parecerão conosco. Em outras versões diz: a nossa imagem e semelhança. A questão é: por que Deus nos fez a sua imagem e semelhança? Por que Deus resolve nos criar parecido com Ele, semelhante a Ele? De toda a criação, Deus escolhe os humanos para serem semelhantes a Ele. Por que Deus faz isso? Ele nos faz semelhantes a Ele por uma razão: para que pudéssemos ter relacionamento pessoal com Ele. Essa é a razão pela qual Deus escolheu nos fazer semelhantes a Ele, capazes de relacionar-se, capazes de pensar, capazes de amar, capazes de decidir. É nisso que somos semelhantes a Deus. E Deus nos fez assim porque Ele queria expandir a sua comunhão. Ele queria ter relacionamento com a raça humana. Então a razão pela qual Deus criou o homem foi para expandir a sua comunhão, para expandir o seu relacionamento. Mas não era uma comunhão qualquer que Ele queria expandir. Ele queria expandir a comunhão perfeita da habitação. A mesma comunhão que Ele tinha consigo mesmo. A intenção de Deus ao criar a humanidade, Ele quer ter com a humanidade a mesma comunhão que tinha consigo mesmo. A comunhão
da habitação. A história inteira da humanidade, que começa lá em Adão, na criação do homem, e termina lá no final de Apocalipse, quando a nova Jerusalém desce do céu, toda essa história da humanidade tem um só tema. O tema é a expansão da comunhão e habitação de Deus entre os homens. Deus já vivia comunhão entre ele, e ele decide expandir essa comunhão entre os homens e habitar entre os homens, assim como ele já praticava em si mesmo. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 21, versículo 3, falando lá das últimas coisas, lá do final da história. Ouvi uma voz forte, isso é João falando da revelação que teve, ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos, Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Se você ler um pouquinho antes, depois você pode ler em casa, ele está vendo a nova Jerusalém descendo do céu, ele tem a visão da cidade celestial na qual todos vão habitar. E ele diz: agora está completo o plano, agora a morada de Deus está definitivamente entre os homens. Eles são o povo de Deus, Deus é o seu Deus, e Deus vai habitar definitivamente, perfeitamente, completamente entre eles. Então esse projeto dessa expansão da habitação de Deus entre nós e da comunhão de Deus conosco começa com Adão e vai ser finalizado no final de toda a história, depois do julgamento, quando estivermos na cidade celestial com Deus, habitando com Deus, vivendo a comunhão perfeita com Deus. Tudo isso começa lá em Adão. Esse é o projeto, esse é o tema central da história da humanidade, é o tema central da Bíblia. Deus está expandindo a sua comunhão e a sua morada. E deixa eu falar uma coisa aqui numa linguagem bem contemporânea. O cadastramento para morar nessa cidade, nessa nova Jerusalém, já começou faz tempo. Você não fez o cadastro ainda não? Já começou faz tempo. E as condições para estar cadastrado nessa nova cidade, que é a habitação de Deus entre os homens, só podem ser cumpridas enquanto você estiver aqui. Aí é o X da questão. Tudo que você tem que fazer para estar ou para garantir o seu lugar nessa cidade perfeita, da habitação perfeita de Deus, você tem que fazer enquanto estiver aqui. Por isso que a pergunta que vamos responder agora é a seguinte: o que precisamos fazer para sermos o corpo de Cristo e a habitação de Deus? O que é que você precisa fazer para ser o corpo de Cristo e a habitação de Deus? Aqui eu estou supondo, eu quero só abrir um parênteses, de que você sabe que o primeiro dos primeiros passos é abrir o seu coração e convidar Jesus para entrar e comprometer sua vida com Ele e se tornar discípulo dele, ok? Matéria aprendida. Nós vamos partir daqui em diante. Então, se você ainda não atendeu esse pré-requisito de convidar Jesus para entrar no seu coração, então você precisa fazer isso. Agora vamos partir daqui. Depois então de ter Jesus na minha vida, de comprometer a minha vida com Ele, de convidá-lo para entrar no meu coração, o que é que eu tenho que fazer a partir de agora? Para atender os pré-requisitos para essa cidade, complete aí no seu esboço. Precisamos estar juntos e conectados uns com os outros. Complete seu esboço. Precisamos estar juntos, conectados, ligados uns com os outros. Olha só o que Jesus diz, qual o tema da oração de Jesus, a oração que ele faz pouco antes de ser preso e levado à cruz. Eu fico pensando, se fosse eu no lugar de Jesus, pouco tempo antes de ir para a cruz, se a minha oração aqui, essa não foi a última, mas praticamente foi a penúltima oração de Jesus, que depois ele vai orar no Getsemane, mas eu já estava começando a orar pela cruz desde aqui. Mas olha olha o tema da oração de Jesus, já próximo à crucificação, mas olhem que ele se detém. João 17, versículo 11 e 21. Não é do 11 ao 21, é 11 e 21. Diz assim: agora, isso é Jesus falando com Deus, agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, ele está se referindo aos discípulos,
mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um. Começou o tema da oração de Jesus. Guarda-os para que sejam um. Assim como tu e eu somos um. Olha a intenção do tipo de relacionamento que Deus quer desenvolver entre os homens. Guarda para que eles sejam um, não qualquer um, assim como tu e eu somos um. Ele continua. Peço que todos sejam um. De novo ele fala. E assim como tu, meu Pai, está unido comigo, e eu estou unido contigo, todos os que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O centro da oração de Jesus, o tema da oração de Jesus é a unidade do seu povo entre si e com Ele. O que Jesus deixa claro aqui, ele começa dizendo, para que eles sejam um, e só depois de que ele diz que nós fôssemos um, é que ele diz que agora nós seríamos um com o Pai. Primeiro ele diz, nós temos que estar ligados uns com os outros, para depois estarmos ligados com o Pai. Essa é a verdade central dessa oração de Jesus. É por isso que é tão importante estarmos ligados, conectados uns com os outros. Porque esse é o primeiro passo para depois nos conectarmos com Deus. Precisamos ser um entre nós, para depois sermos um com Deus. Você não pode ter a comunhão perfeita da habitação de Deus em você, se você não tiver comunhão com os seus irmãos. O apóstolo Paulo, ele usa uma figura muito conhecida, que nós cantamos sobre ela aqui, é o tema da mensagem de hoje, para ilustrar essa comunhão. É a figura do corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Aqui a primeira verdade está clara, nós somos o corpo de Cristo. Mas atente para, no caso aqui da vós, né? Vós sois o corpo de Cristo. Atente para o vós. Não é o tu. Tu és o corpo de Cristo. Não é você é o corpo de Cristo. Está no plural. Vós, em outras versões mais contemporâneas, nós somos o corpo de Cristo. Nós não somos individualmente o corpo de Cristo. Você observou o que o texto diz? Individualmente, membros desse corpo. Ele diz, vós, a coletividade, a junção de vocês todos são corpo. Aí ele diz, individualmente vocês são membros deste corpo. Individualmente você é apenas um membro do corpo. E um membro isolado não pode ser considerado corpo. Você só é corpo quando está conectado e unido ao restante dos membros do corpo. Paulo também diz, quando ele continua falando sobre o corpo, ele diz que Cristo é a cabeça desse corpo. Isso significa que nós, como membros, não podemos nos ligar à cabeça, que é Cristo, se não estivermos ligados uns aos outros. Imagina, sabe, o que os cristãos solitários, vou chamar assim, aqueles que evitam ou que acham que não precisam viver em comunidade, o que os cristãos solitários querem promover é uma grande aberração. Você imagina uma cabeça, que a cabeça é Cristo, aí você no corpo de repente é um dedo. Aí você diz, não, eu não quero estar ligado ao corpo. Eu quero estar ligado diretamente a Cristo. Aí imagina a cabeça com um dedo. Aí o outro é o pé, diz, não, eu não quero estar ligado à perna. Eu quero ligar diretamente a Cristo. Aí a cabeça com o pé aqui. Isso é uma aberração.
O que Paulo está dizendo quando ele coloca a ilustração do corpo é que nós juntos somos o corpo e nós temos que estar ligados uns aos outros para estarmos ligados. O corpo está conectado à cabeça, não um membro isolado conectado à cabeça. Quer estar conectado a Cristo? Você precisa estar conectado ao corpo de Cristo. A gente está vivendo aí uma maré de desvalorização da igreja por culpa de muita gente que está dentro da igreja e de muita liderança sem futuro que tem por aí. Mas a gente não pode deixar isso tirar o valor que a igreja tem. O diabo sabe o que ele faz. Ele vai desmoralizar a igreja e vai criar uma aversão à igreja. Com isso ele separa as pessoas de estarem ligadas a Cristo. E é isso que está acontecendo. É cada vez mais crescente o número de pessoas que acham que podem viver relacionamento com Deus isolado de todos os outros. Você pode ter aprendido isso no outro canto. Aqui não. Na Bíblia não. Então nós temos que estar ligados uns aos outros. Romanos 12, versículo 5 diz: assim também, em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Olha, um membro está ligado aos outros membros. Cristo nos fez como um só corpo e estamos ligados individualmente uns aos outros. Em nenhum momento fala os membros ligados diretamente à cabeça, que é Cristo. Os membros estão ligados uns aos outros. Os membros juntos formam um corpo. É por isso que Jesus disse, lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Isso aqui eu lembro que falei sobre isso aqui. Esse texto às vezes é mal interpretado. Espera aí, Jesus está dizendo que onde tiver 2 ou 3, ali ele estará no nosso meio. Quer dizer, então, quando eu estiver sozinho, Jesus não está? Não é disso que o texto está falando. O texto aqui não está falando da presença espiritual do Espírito de Jesus, porque Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Esteja você só ou acompanhado. O que Jesus está se referindo aqui, quando tiver 2 ou 3 reunidos em quê? Em meu nome. Essas pessoas formam o quê? A igreja. Elas estão reunidas em um só propósito, em nome de Jesus. Então ele diz, quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Significa, eu estarei como corpo. Ali estará o meu corpo, porque ali há uma junção de membros que formam um corpo. Então Jesus está dizendo, Ele só está presente, a sua presença como corpo só existirá quando houver discípulos unidos em seu nome. Então, se você quer ser discípulo sozinho e andar sozinho, mesmo que seja sozinho em nome de Jesus, Ele não dá essa opção. Você não representa o corpo de Jesus, você é parte dele, mas se você se desliga, você é apenas um membro amputado e não corpo de Cristo. Essa foi a figura que o apóstolo Paulo usou. E aí Pedro usa uma outra figura para ilustrar a mesma verdade. Eu falei sobre isso aqui da outra vez, de uma forma diferente, mas falei. Pedro usa uma outra figura para falar da comunhão. Olha só, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Olha só a outra figura, a outra ilustração que Pedro usa para nos falar da verdade da comunhão. Ele diz, vocês também como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Observe que o que Pedro está dizendo é que ele está nos comparando e dizendo que Deus nos fez como pedras vivas. Depois ele diz que Deus tem um propósito com essas pedras, é construir o seu templo espiritual. Ninguém, pelo menos ninguém normal, compra tijolos para colecionar. Eu vou lá no depósito material de construção, vou comprar 10 tijolos para eu colecionar. Esse eu quero um de 8 furos, um de 6 furos. A não ser que sejam tijolos de ouro, aí você compra para guardar. Mas tijolos de construção, eu não conheço ninguém que colecione. Deve ter algum aí no mundo, mas as pessoas normais, elas não compram tijolos para colecionar. Quando alguém compra um tijolo, ele tem um propósito de construir alguma coisa com aquele tijolo.
Então Deus, quando nos transformou, segundo Pedro, em pedras vivas, não é porque Deus é um colecionador de pedras vivas. O texto é claro, Ele nos transformou em pedras vivas porque Ele tem um propósito nisso. E o propósito é construir uma morada espiritual, um templo espiritual para Ele. Ele quer habitar entre nós e nós somos as pedras vivas que irão construir esta morada. Agora, para construir alguma coisa com pedras ou com tijolos, você tem que conectar essas pedras umas com as outras. Imagina como você pode construir uma parede com tijolos separados, longe, 1 metro de distância um do outro. Ou você conecta os tijolos ou você não tem uma parede. Então, para haver a construção que Deus quer, essas pedras vivas precisam ser conectadas. E hoje há uma interpretação muito equivocada a respeito da habitação de Deus entre nós. As pessoas que acham que podem ser a habitação de Deus separadas, isoladas do restante dos discípulos. Separadamente, assim como o corpo separado, você é apenas um membro, separadamente da construção, você é apenas uma pedra. Viva, mas por pouco tempo, porque se ficar separado não há vida. Separado você é uma pedra, você não é a morada. Por exemplo, você mora numa casa ou você mora num tijolo? Onde é que você mora? Numa casa ou num tijolo? Você pode pegar um tijolo e dizer, eis aqui a minha casa. Não. Você pode ter arrancado o tijolo lá da parede da sua casa, mas você não pode sair com o tijolo dizendo que isso aqui é a sua casa. Você não mora num tijolo, você mora numa casa. E uma casa, para existir, muitos tijolos tiveram que ser conectados para que uma casa começasse a existir. E essa conexão dos tijolos acontece através da comunhão. A comunhão nos une, nos conecta e juntos nós somos morada de Deus, juntos nós somos o corpo de Cristo. A dificuldade é que muitas igrejas e muitos pequenos grupos são apenas uma pilha de pedras, amontoadas, mas não conectadas. Muitas igrejas e muitos pequenos grupos são apenas um amontoado de membros amputados. Não estão conectados em harmonia, formando um corpo. Então você imagina a imagem bizarra de um monte de membros, de vários tipos de membros amputados, jogados em um monte numa sala. Essa é a visão ao Deus olhar para um pequeno grupo que não tem comunhão, que não está conectado e comprometido uns com os outros, que apenas se juntam para fazer alguma coisa junto, mas eles não têm um relacionamento verdadeiro entre eles, uma comunhão verdadeira como Deus deseja. São apenas um punhado de membros amputados juntos em uma sala. Eles não estão unidos de verdade, não estão conectados de verdade. Eu lembro que naquela oportunidade eu falei sobre um exemplo de comunhão verdadeira num pequeno grupo. Eu citei o exemplo da irmã que estava com câncer e o líder convocou o grupo e disse, o nosso grupo está com câncer. Baseado nisso eu posso dizer que o pequeno grupo do Ismael e da Paula está com pedra nos rins. Lembra que a gente orou pela Patrícia e graças a Deus ela já está em casa. O Júnior está aí. Mas o PG deles está com pedra nos rins. Então todo mundo tem que estar junto, orando, ajudando, visitando. Então é nesse aspecto que nós nos tornamos um e vivemos uma comunhão verdadeira. Se você escolher viver desligado do corpo e da morada de Deus na terra, inevitavelmente você não vai ter a oportunidade de estar ligado a Ele no céu. Lembra do que eu falei? Os pré-requisitos para estar na Nova Jerusalém começam aqui e devem ser cumpridos aqui. Se você aqui, enquanto estiver aqui, você se recusa a conectar-se ao corpo de Cristo, não espere que lá na eternidade você vai ter a oportunidade de ser conectado. Você já sobe conectado. Se você aqui não quer ser uma pedra viva conectada a outra pedra viva para formar a morada de Deus, não espere que lá no céu você vai ser conectado a essa morada. Aquilo que está ligado à igreja aqui na terra será ligado lá no céu. Mateus 16, versículo 18 e 19. Isso é Jesus conversando com os discípulos e aí depois ele começa a conversar mais diretamente com Pedro. Ele diz,
Também eu te digo que tu és Pedro, porque Pedro antes tinha dito, Jesus perguntou, quem vocês pensam que eu sou? E Pedro toma a iniciativa e diz, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, está certo, ele diz, e tu és Pedro. Aí ele começa, e sobre esta pedra, tem gente que pensa que ele está falando de Pedro. A Bíblia interpreta a Bíblia, lá na frente você vai ver que Jesus é chamado a pedra de esquina, a pedra fundamental pela qual a igreja é edificada. Ele está fazendo um trocadilho aqui, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí ele diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. É aqui que muita gente pega esse texto para dizer que Pedro tem as chaves do céu. É daqui que eles tiram essa ideia. Porque Jesus está conversando com Pedro e diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. Jesus não está falando aqui que está dando a chave lá do céu para Pedro, que vai morar lá e vai ficar com a chave na mão. Pedro aqui está recebendo a chave como representante ou como líder de quê? Da igreja que Jesus vai edificar. Pedro simbolicamente tem a chave enquanto é igreja aqui. Jesus está se referindo à igreja e não a Pedro. E o que Jesus está dizendo é que se você estiver ligado à igreja, ou seja, à comunidade dos discípulos, não é a igreja batista nem outra qualquer, mas ligado à comunidade dos discípulos, se você estiver vivendo a sua fé em comunhão aqui, você está ligado lá. Mas se você for desligado dessa comunhão aqui, você estará desligado dessa comunhão lá. Então, você pode espernear e dizer que não precisa de igreja. Agora me mostra onde na Bíblia você vê isso. Tem muita igreja que você realmente não deve ir, não. Vá numa igreja onde Jesus seja o centro. E existe, sabia? Nós estamos num agora. Então vamos lá. Então, se você quer estar conectado no céu, no corpo e na morada, você precisa estar conectado primeiro aqui. Ou você se conecta à família de Deus na terra, ou você não tem a oportunidade de se conectar a essa família lá no céu. Entenda, tudo que você precisa fazer para estar nessa família no céu, você tem que fazer enquanto estiver aqui. Você já tem que subir conectado com ela e não se conectar depois que chegou lá. Próximo ponto aí no seu esboço, complete. Para haver conexão, precisamos de lapidação. Vai começar a parte mais complicada agora. Para haver conexão, precisamos de lapidação. Sabe, lá no céu vai ser maravilhoso estar conectado com as outras pedras vivas que formam a morada de Deus. Todo mundo perfeito, transformado, ninguém magoando ninguém, ninguém machucando ninguém, todas as pedras lisinhas, polidas, sem pontas para ferir a outra. Lá no céu vai ser uma maravilha estar conectado às outras pedras vivas. É por isso que tem gente que já quer estar conectado só lá. Aqui não. Mas estarmos conectados às outras pedras vivas aqui na terra, a coisa é bem mais complicada. Você já sabe disso, né? Aqui as pedras são ásperas, tem pedras pontiagudas, que machucam, que ferem. Tem pedras sujas de terra, de barro, que terminam sujando as outras também e complicando essa conexão. Aí fica tudo mais difícil. É por isso que tem gente que não se propõe a estar conectado aqui na terra, porque aqui na terra é mais difícil. As pedras ainda estão muito irregulares, mas são pedras vivas. E é por isso que Deus nos coloca num processo de lapidação. E o que é lapidação? Eu não procurei no dicionário. A minha definição de lapidação, de acordo com a lógica,
é retirar o que não faz parte da obra de arte. Eu tomei essa conclusão baseada no que Michelangelo disse. Certa vez ele, falando sobre as suas esculturas, as suas obras de arte, porque ele não só pintava, ele também esculpia em mármore, em pedra e outras coisas, ele disse assim: eu olho para um bloco de mármore e eu não vejo um bloco de mármore, eu vejo um anjo, vejo um homem, vejo uma mulher. E aí eu pego o meu instrumento e vou apenas retirando a parte da mármore que não faz parte do que eu estou vendo. Então ele olhava para um bloco e isso aqui vai se tornar um anjo, isso aqui. Então ele ia só retirar os excessos. Então, baseado nessa declaração de Michelangelo, é por isso que eu afirmo: lapidação é você retirar aquilo que não faz parte da obra de arte, do projeto da obra de arte. A lapidação de Deus em nós é mais ou menos assim: Deus olha para nós e qual a imagem que Ele vê em nós? Ele vê a imagem de Jesus. Lembra de como a gente começou? Ele nos fez a sua imagem e semelhança, Ele vê a sua própria imagem em nós. Esse é o projeto dele, ele é o artista. Deus olha para você e vê a imagem dele em você, a semelhança que Ele fez você. Mas aí tem um monte de coisas agarradas em nós que precisam ser esculpidas e retiradas para que você volte a ter a semelhança perfeita com Deus. E aí Ele vai esculpir você. Existe muita sujeira que foi grudada pelo pecado ao longo da sua vida e ao longo da minha vida, e que Deus quer retirar, porque se Ele não retirar, você não tem como conectar-se. Para você entender bem isso, eu vou fazer uma ilustração baseada na figura que Pedro usa da construção e das pedras vivas. Como a gente aqui não constrói casa com pedra, a gente constrói com tijolo, então eu vou fazer uma ilustração com tijolos. Imagina que você tem uma parede velha e ela não serve e você quer construir uma parede melhor. Mas você decide usar aqueles tijolos que já estão lá naquela parede velha. Então você vai desmanchar aquela parede e reaproveitar aqueles tijolos. Se você já desmanchou alguma parede, você sabe que o tijolo ele não sai limpinho. O tijolo ele sai com uns pedaços de massa agarrado nele. E aí se você pega aquele tijolo cheio de pedaços de massa agarrado nele e tenta construir outra parede daquele jeito, eles não vão encaixar. Então o que é que o pedreiro tem que fazer? Ele tem que pegar o tijolo que ele tirou daquela parede e ele tem que tirar toda a massa que não faz parte do tijolo, mas que está grudada nele. Fruto do tempo em que ele estava servindo para construir uma outra coisa que não era o seu projeto. E aí você tem que ir lá e tirar toda essa massa que está grudada nele, para agora você poder usá-lo no encaixe perfeito para construir algo ainda melhor. É exatamente isso que Deus faz. Antes de nós conhecermos a Deus, a nossa vida era dedicada a construir outras coisas que não a vontade de Deus. E aí nós conhecemos a Deus e Ele nos transformou em pedras vivas e quer nos usar para construir a sua morada. Mas tem tanta coisa agarrada na gente que precisa ser lapidada. Coisas que impedem e que dificultam a nossa conexão aqui. E aí é onde entra a lapidação de Deus na nossa vida. É por isso que a próxima pergunta agora é a seguinte: o que precisa ser arrancado de nós para que possamos nos conectar uns com os outros? A gente poderia passar uma semana inteira falando, né? Mas a gente vai aqui meio que na raiz do problema. O que precisa ser arrancado de nós para que possamos nos conectar uns com os outros? Complete aí no seu esboço. Para que haja conexão, o egoísmo precisa ser arrancado de nós. Para que haja conexão, o egoísmo precisa ser arrancado de nós. O egoísmo é o inimigo número 1 da comunhão e dos relacionamentos. O egoísmo é o primeiro a causar conflitos, é o número 1 em provocar discussões, é o primeiro na causa de divórcios, é o principal motivo das guerras. Egoísmo. Quando eu quero uma coisa, mas você também quer essa coisa, aí nós temos um conflito e depois
acontece a separação, o distanciamento. O egoísmo é o inimigo número 1 da comunhão verdadeira. Provérbios capítulo 28, versículo 25, a parte A diz: o egoísta sempre causa problemas. Quando você está cheio de egoísmo, você vai causar muitos problemas. Quando você só pensa em você, você causa muitos problemas. Quando nós iniciamos um relacionamento, nós nos esforçamos para ser altruísta, que é o contrário de egoísta. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. É como você começa um namoro. Você primeiro, meu amor. Chega no restaurante, você puxa a cadeira para ela, abre a porta do carro para ela. Depois de um tempo, você para de se esforçar. E aí o egoísmo começa a tomar conta e você não faz mais nada daquilo. A verdade é que nós nos esforçamos mais para começar um relacionamento do que para manter um relacionamento. No início a gente se esforça para ser altruísta, para não ser egoísta, mas é só passar um tempinho e a gente vai relaxando e aí o egoísmo toma conta de tudo. E aí começam os problemas de relacionamento. Essa é a questão. Nós paramos de nos esforçar para sermos altruístas. Então todos nós sabemos que o egoísmo destrói os nossos relacionamentos. A questão é por que mesmo sabendo disso nós não conseguimos mudar? Porque mesmo sabendo isso nós temos tanta dificuldade com o egoísmo? Essa é a próxima pergunta. Por que temos tanta dificuldade com o egoísmo? Por que simplesmente nós não conseguimos arrancá-lo definitivamente da nossa vida? Se a gente sabe que ele é a causa dos problemas de relacionamento que temos. Completem o seu esboço. Letra A. O egoísmo faz parte da nossa natureza pecaminosa. É por isso que a gente não consegue se livrar dele tão fácil. É por isso que quando a gente para de se esforçar, a gente volta a ser egoísta de novo. Porque o egoísmo faz parte da nossa natureza pecaminosa. Salmos capítulo 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O salmista aqui revela uma verdade que não se aplica só a ele, mas a todos os seres humanos. Você já é gerado em pecado, você já é formado em pecado. Quem não tinha pecado era Adão, mas quando ele decide pecar, a semente do pecado entra na humanidade e a partir de Adão, todas as pessoas já são geradas no pecado. Depois de Adão só existiu um outro que não foi gerado em pecado, foi Jesus, porque foi gerado do Espírito de Deus e não do homem. Ele não recebeu a semente do pecado. Então por que é tão difícil lidar com o egoísmo? Porque está no nosso DNA pecaminoso, está na nossa natureza pecaminosa. Quer a prova disso? Olha para uma criança, olha para um bebê. Você não precisa ensinar um bebê a morder, precisa? Você não precisa, mesmo sem dente ele já está... Você não precisa ensinar um bebê, uma criança a beliscar o amiguinho dele. Você não tem que ensinar ele a bater no outro. Você não tem que ensinar uma criança a ser egoísta. Ela já é egoísta por natureza, é meu, não dou. Já prestou atenção? Pode ser a coisinha mais linda do mundo, mas é um ser completamente egoísta. Quando quer mamar e não está nem aí se a mãe não está podendo, se está doente. Ela quer, até você dar. Já nasce egoísta. Você tem que ensinar a duras penas a ser altruísta. Isso você tem que ensinar. Tem que dividir com um coleguinha, não é? Você não diz, você não ensina, é tudo seu. Não precisa não. Ele já acha que é tudo dele. Então o ser humano é egoísta por natureza. Nós nos preocupamos com nós mesmos, nós não nos preocupamos com os outros. Nós pensamos em nós só pensamos em nossas necessidades, em nossos interesses. A maior parte do tempo a gente só pensa em nós mesmos. Eu sou assim. E você também é assim. Nós somos egoístas, naturalmente egoístas. O que eu quero dizer com naturalmente egoísta é, se você não se esforçar para ser altruísta, naturalmente você é egoísta. Porque tudo dentro de nós grita, eu primeiro.
Tudo dentro de nós quer o maior pedaço, o melhor lugar. Nós somos assim. Eu lembro de uma ilustração no interior, deve ter sido lá do Ceará. A família se reúne para comer milho cozido. Aí a mãe parte as espigas de milho em pedaços variados e coloca sobre a mesa. E aí o meninozinho que não tem nada de egoísmo nele avança no pedaço maior. Ups! Aí todo mundo na mesa fica indignado com ele. Não sei por que os outros estão indignados. Aí o pai vai dar uma lição de moral. Por que, meu filho, você pegou o pedaço maior? Aí ele disse: papai, se o senhor fosse pegar primeiro, o senhor pegava qual? Aí o pai: é claro que eu pegava o menor. Sou uma pessoa educada. Aí disse: fulano, e tu? Eu pegava o menor. Perguntou todo mundo. Eu pegava o menor. Ele: está vendo? O grande ia sobrar para mim mesmo. Na verdade, eles estavam todos indignados porque eles também queriam o pedaço maior. Porque se ele já planejava pegar o menor, eu estou nem aí se ele pegou o maior. Então a indignação é porque dentro de nós já gritamos: o maior pedaço é o meu, o melhor lugar é o meu. Nós somos assim. Nós somos egoístas por natureza. Então ou nós nos tornamos intencionalmente altruístas, ou naturalmente seremos egoístas. E o egoísmo é o que torna as pedras vivas ásperas e pontiagudas. Por isso, precisamos deixar Deus lapidar o egoísmo nas nossas vidas, para facilitar o encaixe das pedras vivas na formação da morada de Deus. Segunda razão pela qual é tão difícil vencer o egoísmo, anota aí, letra B. Porque tudo em nossa cultura nos incentiva a sermos centrados em nós mesmos. Nós já somos egoístas por natureza e tudo que está à nossa volta, a nossa cultura nos incentiva a todo momento a sermos egoístas. É só você olhar os comerciais na TV, as propagandas de produtos que tentam nos vender. Eles apelam o tempo todo para o seu egoísmo, porque eles sabem que você é egoísta e se ele alimentar o seu egoísmo, você vai comprar. As propagandas normalmente elas têm girado em torno de dizer assim: você é o centro. Propagandas que diz: faça do seu jeito. Está dizendo que importa é você. Propagandas que diz: fazemos tudo por você. Ou então propaganda: aqui você é a nossa estrela. Aí você começa a se achar. Ou então, feito para você. Ou então, é você no controle. Já viu a última? Sky, é você no controle. Poxa, eu no controle. O que interessa é o que eu quero. E aquela antiga, mas que todo mundo lembra, do Sprite: obedeça a sua sede. Ou seja, o que importa é o que você quer, o que você precisa e o que você deseja. É você em primeiro lugar. Nós vivemos numa cultura que estimula e incentiva o tempo todo a sermos egoístas. Por isso é tão difícil vencermos o egoísmo, porque temos uma natureza pecaminosa egoísta. E o mundo inteiro conspira para nos estimular a sermos egoístas. Por isso é tão complicado. Mas precisamos deixar Deus lapidar o egoísmo de nós, porque senão a gente não consegue ter comunhão com as pessoas. Complete no seu esboço. Se o egoísmo dificulta a conexão entre as pedras vivas, o altruísmo facilita a conexão. Se o egoísmo dificulta a conexão entre as pedras vivas, o altruísmo facilita a conexão. O que significa altruísmo? Também não vou dar a definição do dicionário, vou dar uma definição prática. Altruísmo é querer dizer um pouco menos eu e um pouco mais de nós. Altruísmo é um pouco menos de meu e um pouco mais de seu, nosso. Altruísmo significa pensar um pouco menos em mim e pensar um pouco mais em você.
Isso é altruísmo. É o que diz Filipenses, em Filipenses capítulo 2, versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso é altruísmo. A fórmula é simples: menos egoísmo, mais comunhão. Essa é a fórmula. Diga para a pessoa do seu lado: menos egoísmo, mais comunhão. Decora a fórmula. Agora deixa eu falar uma verdade bem profunda sobre o altruísmo, que vai estimular você a ser altruísta. O altruísmo, a primeira coisa que ele faz é mudar você. Então você começa a agir com menos egoísmo, então você começa a ser altruísta, você começa a ser transformado por isso. Segundo passo, quando isso começa a acontecer, você começa a ser transformado pelo altruísmo e praticar o altruísmo. O segundo passo é que você começa a transformar as outras pessoas que estão convivendo com você. E depois você transforma os seus relacionamentos. Como é que é isso? Se você deixar de ser egoísta ou diminuir o seu egoísmo e começar a ser mais altruísta, você vai se tornar uma pessoa diferente. As pessoas que estão à sua volta, elas vão precisar se relacionar de um jeito diferente com você, porque você tornou-se uma pessoa diferente. Quando você se tornar menos egoísta, você vai contagiar as pessoas que estão à sua volta a serem diferentes também. Porque se você se tornou diferente, elas precisam relacionar-se com você de forma diferente. Então o altruísmo muda você, muda o outro e muda os seus relacionamentos. Como fechamento, eu gostaria, não exatamente fechamento, eu gostaria de passar um vídeo para vocês que fala dessa realidade. É um filme, Melhor Impossível, é meio antigo esse filme. Mas esse filme conta a história de um homem que era muito egoísta, mal educado, grosso, só pensava nele, ofendia as pessoas. E aí ele começa a se relacionar com uma mulher muito amável, altruísta, que só pensava nos outros. E aí nesse relacionamento, isso termina afetando a vida dele e tornando ele uma pessoa melhor. Tem um trechinho de 4 minutos desse filme, eu queria que você assistisse agora, para você meditar um pouco sobre o poder que o altruísmo tem nos relacionamentos. Então é isso que o altruísmo pode fazer. O cara estúpido do outro lado, mas ele começa a ser transformado pelo altruísmo que ela transborda. Então ele tem que mudar para poder se relacionar com uma pessoa como ela. Ou ele muda ou ele se afasta. É isso que acontece. Mas tende a levar as outras pessoas que estão próximas a você a querer mudar também. Então você precisa disso. Olha só, eu já estou chegando perto do final, viu? Deus providenciou 2 escolas para nós aprendermos altruísmo e amor. E nos matriculou nelas, ou pelo menos quer. Uma você já nasce matriculado nessa escola, é a sua família. Não tem como você escapar, você já nasce nela. E a outra escola que Deus quer que você se matricule é a igreja dele. E quando eu falo de igreja, eu não falo disso aqui não. Não falo da multidão reunida num culto. Eu falo do pequeno grupo, de casa em casa. Essas são as 2 escolas do altruísmo que Deus quer que nós sejamos matriculados. Por quê? Porque é na proximidade que se cultiva o altruísmo. É lá que você descobre o quão egoísta você é e lá que você vai ser tratado. Da família você não tem como escapar, né? Você já nasceu matriculado nela e alguns depois vão embora. Mas quanto ao grupo pequeno, tem muita gente fugindo do grupo pequeno. E sabe por que elas fogem do grupo pequeno? Porque dá muito trabalho. Às vezes é desconfortável fazer parte de um grupo pequeno. É verdade. É muito mais fácil
ficar isolado na multidão, como você está hoje aqui. Você não está tendo que fazer esforço nenhum, a não ser esperar eu terminar para poder ir embora. Mas você não está tendo que fazer esforço de relacionamento nenhum. Você está aí no seu canto. E daí, quem está do meu lado, daqui a pouco ele vai para a casa dele, eu vou para minha casa. Talvez nem fale com ele. Então isso não está sendo, nada está sendo exigido de você. Então é por isso que as pessoas às vezes preferem isso, preferem estar apenas no meio da multidão e evitam estar na igreja dia a dia, no grupo pequeno, relacionando-se com as pessoas, porque é lá no ambiente do grupo pequeno onde você tem que aprender a ceder, onde você tem que aprender a andar com alguém diferente de você, com uma história diferente da sua, com uma personalidade diferente da sua. É no pequeno grupo onde você aprende a deixar de ser egoísta. Ou você aprende ou você sai dele. Porque é lá a escola que Deus quer que você participe. Aqui é fácil. Você tem que estar no pequeno grupo, no dia a dia com as pessoas, vivendo comunhão. Sabe, lá é a melhor escola do altruísmo, porque quase tudo que nós fazemos num pequeno grupo tem que ter altruísmo. Coisas simples que você talvez nem imaginou, tem que ter altruísmo. Olha só, primeira coisa, apenas estar presente num grupo pequeno, muitas vezes é um ato de altruísmo. Estar presente quando você está precisando de um conselho, quando você está precisando de ajuda ou de apoio, não é altruísmo, você está precisando. Mas quando você não está com problema, quando você não está precisando de um conselho naquele dia, quando você está bem, e além de estar bem, você está cansado, e ainda tem outros compromissos que você poderia ir, e naquele dia, mesmo estando bem, mesmo não precisando do grupo, mesmo tendo outra coisa para fazer, você decide ir. Isso é um gesto de altruísmo. Naquele dia, teoricamente, você não estava precisando, mas você foi por causa dos outros. Por causa da importância do grupo, porque sabe que lá pode ter alguém que está precisando de você. Então o simples fato de ir ao pequeno grupo, em alguns dias já é um ato de altruísmo. Segundo, o simples fato de convidar alguém novo, ou de aceitar alguém novo que o outro convidou, isso já é um ato de altruísmo. Altruísmo é abrir mão do conforto de conviver só com gente que você já conhece, é tudo mais fácil. Você está no meio de uma turma que já conhece, então você pode brincar, pode fazer de qualquer jeito. Mas quando chega alguém novo, tudo muda. Você tem que ter mais cuidado com as brincadeiras, porque você não conhece, ela aguenta brincadeiras, não aguenta brincadeira. Você tem que ser mais comedido, você tem que ser, sabe? Você tem que ter mais cuidado. Isso gera um desconforto. Então receber bem as novas pessoas e levar novas pessoas é um ato de altruísmo. Eu estou abrindo mão de estar aqui de todo jeito, porque eu quero receber essa nova pessoa e quero que ela se sinta bem no nosso meio. A terceira coisa, o simples fato de ouvir as pessoas no seu PG, ouvir de verdade, é um ato de altruísmo. Porque quando você vai ouvir o que o outro tem a dizer e você escuta de verdade, você não está pensando no que você vai dizer depois, nem pensando no que você vai fazer depois da reunião. Você está ouvindo de verdade. Quando você escuta de verdade alguém, você está dando a ele o que? O seu tempo. E o seu tempo é a sua vida. O seu tempo é a coisa mais importante que você tem. É mais importante do que o seu dinheiro. Porque dinheiro você pode conseguir mais, mas tempo você tem uma quantidade limitada de tempo e pronto. O tempo que você dá a alguém hoje, você não pode recuperar. Já foi, já passou. Então quando você dá o seu ouvido e a sua atenção para ouvir a outra pessoa do PG contar as suas dificuldades ou as suas alegrias, isso é um ato de altruísmo. Você está dando a sua vida, você está compartilhando parte da sua vida com aquela pessoa. Quarto, quando você abre a sua casa para ser sede de um pequeno grupo, isso é um gesto de altruísmo. Porque você está abrindo mão do conforto de deixar a sua casa de qualquer jeito naquele dia. Você precisa dar uma ajeitada, você arruma pensando nas pessoas que vão chegar, você quer tornar um ambiente melhor. Você poderia estar descansando, mas você está preparando o ambiente. Isso é um gesto de altruísmo também, abrir a sua casa para receber um pequeno grupo. Quase tudo que nós fazemos num pequeno grupo é um ato de altruísmo. Então, além de participar da sua família, Deus quer que você participe da família dele, mas participar mesmo.
Porque lá no pequeno grupo você aprende a maior lição de todas. E a lição é deixar ou aprender a deixar de ser egoísta. Amém? Que Deus